Eu sou Yara. Oi, Yara. Sou uma filha amada de Jesus, né? Lutando contra a codependência emocional, codependência química de um ente querido muito especial, muito amado, a procrastinação e, ultimamente, a história de um ativismo, mas só por hoje, vitória. Ok. Yara, eu queria começar te perguntando. É muito fácil a gente fazer uma entrevista assim para que a gente conheça a história todinha, né? Que a gente já vai bem no ponto certo. Eu queria que tu me contasse um pouquinho, um breve resumo de como foi a tua infância. Vamos falar só de infância, tá? A gente sabe que tudo é bom, ruim, todos os anos. Um resumão rapidinho para a gente entender como foi essa caminhada. Bom, eu sempre fui a queridinha da família, né? Porque a caçula, eu tenho somente uma irmã, e uma infância tranquila, né? Pais amorosos, só que a minha mãe trabalhava fora, era enfermeira, e eu confesso que eu sentia muita falta dela, né? Sempre tinha alguém na nossa casa cuidando da casa, cuidando de mim, né? Meu pai também trabalhava fora, mas a minha mãe dava alguns plantões, e eu me sentia um pouquinho abandonada, né? Vamos dizer assim. Mas, de um modo geral, foi uma infância tranquila. E eu recordo também que, por conta dessa ausência da minha mãe, a minha irmã mais velha tomava conta da casa e manipulava tudo. E ela, gente, era completamente controladora. E eu tive que conviver com isso, sofri algumas coisas, eu não sei se alguém se identifica, né? Sofri realmente algumas coisas, alguns padrões dela, ela era muito pesada, vamos dizer assim, em todos os aspectos, e isso me fazia ficar triste, simplesmente assim. Então essas foram algumas situações vividas durante a sua infância que de alguma forma contribuíram para um molde que foi feito Yara. E aí a Yara passou pela juventude, teve suas demandas até que ela chegou numa vida adulta. E nessa vida adulta ela se encontrou no fundo de um poço, de alguma forma, né? Para usar o jargão daqui. E aí eu queria saber o que foi que levou a Yara até esse suposto fundo do poço. Uau! O fundo do poço, na realidade, foi por conta de uma dependência emocional, né? Buscando sempre ser amada. Eu não entendia isso, mas a realidade é que eu buscava realmente ser sempre muito amada, querida, por conta dessa rejeição que eu sentia, mas eu não entendia. Então, quando eu vim para o Celebrando a Recuperação, na verdade, eu não entendia isso, eu achava que eu não tinha problemas, eu vinha, na realidade, para trazer uma outra pessoa. Porque eu entendi assim, eu já sou crente, olha a religiosidade, né? Eu já sou crente, eu acredito em Jesus, eu caminho em vitória aqui, mas eu preciso trazer essa pessoa e eu vou fazer tudo para ajudá-la. E a realidade foi bem diferente, né? Isso, eu conheci os 12 Passos, a gente não tinha esse encontrão aqui. E quando eu vim para a sala de 12 Passos, eu estava muito sofrida, por conta da minha codependência realmente emocional, desse meu amado, vamos dizer assim, desse meu familiar. E eu estava muito doída e as minhas emoções todas confusas, de fato. Eu vivia em função dessa outra pessoa. E achava que eu não tinha problema nenhum, que o problemático era o outro, né? E a realidade foi diferente quando eu comecei a fazer os 12 passos. Eu entendi que quem precisava de ajuda era eu. A pessoa sim precisava de ajuda, né? Mas eu entendi que eu precisava de ajuda. Eu chorava muito, eu não conseguia partilhar direito. Era um misto, era uma confusão realmente grande, né? E a cada lição que foi sendo trabalhada, Deus foi falando comigo poderosamente. E eu fui conseguindo estabilizar algumas emoções. Mas até então não foi fácil. Tá, antes de você chegar no CR, durante esse momento, esse tempo de convivência com essa pessoa que tinha algum tipo de situação que fazia você ser codependente dela, que é assim que nós chamamos, como era o teu relacionamento com Deus nessa época, até você chegar mais ou menos no Celebrando a Recuperação, na igreja? Como é que era falar um pouquinho do seu relacionamento com Deus? Bom, na realidade, muitas pessoas vêm para Deus, né, buscando por amor. Eu vim pela dor. Eu estava muito sofrida, eu queria muito encontrar um Deus que me tirasse realmente dessa confusão toda,
Eu não tinha esperança que isso pudesse acontecer, porque era muito difícil para mim. Eu não sabia lidar com essa situação, porque era uma situação que eu realmente não tinha controle. E até então ter essa experiência com Deus, eu achava que eu podia controlar e manipular tudo. Era desse jeito que funcionava, né? Então eu vivia, para vocês entenderem, em função dessa pessoa, em olhar o que a pessoa estava fazendo, os horários, monitorando, literalmente. Não era tão dodói não, mas acontecia assim. A minha relação com Deus, né? Eu mudei tudo isso. Então a minha relação com Deus foi crescendo. Eu vi que realmente não tinha outro modo, né? Eu busquei a Deus antes de vir para essa igreja. A minha família é toda católica, né, e tal. E eu senti que faltava algo mais. Fui para outra igreja, né, outro ministério, gostava da palavra e tal, mas eu gostaria que fosse algo mais coeso, como se estivesse assim, eu precisava de algo que me abraçasse. Eu sempre senti falta disso, desse corpo, né? E eu conheci a comunidade do amor, né? E aqui na comunidade Deus foi falando poderosamente comigo, mas uma das coisas que realmente me trouxe a estar próximo de Deus foi realmente no quarto secreto, né? Eu e Ele, nas minhas orações, nos meus sofrimentos, nas minhas angústias, e isso foi crescendo, né? E daí veio uma série de coisas que foi, a partir daí veio os 12 passos, veio o Ministério Desperta Débora, que me ajudou bastante, entendeu? Então fui imbuída em várias outras situações que me deram esse suporte para ter a espiritualidade e a fé que eu tenho hoje. Aí eu fiquei pensando aqui agora o que tu estava falando. Então quer dizer que tu começou a fazer com essa pessoa o que tua irmã fazia contigo na infância? Ok. Entendi, tem uma repetição de padrão do que vem acontecendo. E me diz uma coisa, como é que era a tua relação com as outras pessoas? Não somente com esse ente, mas como era a Yara com outros seres humanos? A Yara com os outros seres humanos sempre foi assim, eu sempre quis chamar a atenção. Gente, eu não me ligava disso. Chamar a atenção, eu queria ser o centro da atenção das minhas amizades. Eu queria ser especial, eu queria ser especial para a pessoa, ser diferente. E para isso tinha toda uma história. Então, assim, eu realmente manipulava as minhas relações, sem fazer isso. Porque realmente era dodóizinha, né, como se diz assim. Mas eu sempre busquei muito isso. Até nas minhas relações porque eu queria um amor, simplesmente isso. Um exemplo, eu vim morar em Fortaleza, eu tinha uma amiga de infância, né, lá em Russas e tal, porque eu sou de Russas. E eu vim morar em Fortaleza a convite dessa amiga e tal. E quando eu cheguei aqui, ela tinha o grupo dela, vamos dizer assim, o grupo de faculdade. E, gente, eu fazia de tudo, vamos dizer assim, para ser a pertencente desse grupo e ser aceita e ser a tal. Eu tinha que ser diferente. Não sei se vocês conseguem compreender. Eu tinha que ser diferente, porque isso tudo por conta da rejeição que estava dentro de mim. Mas até então eu era chatinha, né? Vamos dizer assim, eu queria ser o centro, eu chamava a atenção e a coisa sempre tinha que rodar no meu entorno. E era simplesmente assim. A gente já falou aqui sobre a sua caminhada, né, com Cristo, sobre como você veio parar aqui no Celebrando a Recuperação com outra pessoa, trazendo outra pessoa. E aí eu queria saber, assim, o mais específico possível, como trabalhar o programa de 12 Passos Celebrando a Recuperação te ajudou? O programa Celebrando a Recuperação me ajudou a viver realmente um dia de cada vez, né? O codependente emocional, ele geralmente é ansioso. Ele quer as coisas para ontem, ele fica formulando o que vai acontecer, né? Imaginando, criando. A mente não para. A minha mente era assim. Mas, gente, eu não achava que era assim, não. Eu achava que era tranquilo, imagina. Eu achava que era tranquilo. Então, assim, o programa me ajudou a trazer um pouco de sanidade para a minha vida. Eu comecei a me reconhecer. Primeiro eu tive que admitir que era tudo isso. Eu tive que sair da negação, né? Como é sair da negação? Eu não me achava a doente, vamos dizer assim, a dodói nessas mazelas todas. Então, assim, eu comecei a me entender melhor, a entender o que acontecia comigo, a exercitar, de certa forma,
a não repetir esses mesmos padrões, porque era isso que acontecia, literalmente, e eu fui ficando menos ansiosa, né? Assim, eu fui trabalhando, eu fui escutando mais. O Celebrando a Recuperação me ensinou outra coisa fantástica nas salas de passos, porque como eu queria chamar a atenção dos outros, vamos dizer assim, eu sempre falava demais. Eu falava demais em qualquer lugar, mesmo achando que era tímida, mas eu queria chamar sempre a atenção de alguma forma. E aqui na sala de partilha eu entendi que tem um tempo certo, um limite certo para cada coisa. Não foi fácil, não tem sido fácil, mas hoje eu consigo escutar melhor, né? Hoje eu consigo até escutar melhor, não, eu escuto muito mais do que falo, né? Eu sei os limites de parar, porque o Celebrando a Recuperação me propôs essa história diferente. E teu relacionamento com Deus, como o Ministério Celebrando a Recuperação ajudou vou fazer melhor, vou fazer relacionamento com Deus, como o Ministério Celebrando a Recuperação melhorou a Yara cristã. João, eu posso dizer que a Yara cristã mazelada é uma coisa, né? Quando eu comecei a trabalhar os 12 passos na minha vida, eu permiti que Deus realmente começasse a agir, porque antes eu tirava o controle de Deus, né? Eu tirava o controle das mãos de Deus. Por quê? Porque a minha ansiedade não permitia que Ele agisse. Eu não sabia o que era descansar no Senhor. Eu não esperava as coisas acontecerem. Eu ia lá e fazia. Simples assim. E o programa, ele me alimentou de uma certa forma que hoje eu entendi que, primeiro, meu poder superior me ajuda a entender algumas coisas, a aceitar algumas coisas que eu não aceitava, a ter o limite de muitas coisas que eu não tinha, né? E esse norte realmente exige um exercício e um controle muito forte da parte de cada um mesmo. Eu tive que desenvolver isso. Dói, mudar dói muito. Aceitar que você precisa de ajuda dói muito, né? Porque, como eu falei, eu achava que eu não precisava de ajuda. Sempre era o outro que precisava, né? Eu achava que a minha vidinha estava muito tranquila. E eu percebi que essa mudança, primeiro deu a dor, veio o choro, mas quando eu consegui viver realmente entregando ao meu poder superior, que aqui a gente chama de Jesus Cristo, nós temos esse poder superior com o nome próprio, Jesus Cristo, tudo começou a mudar, literalmente. E as áreas de lutas que você... que isso é muito louco, né, no Celebrando a Recuperação. A gente vê no Celebrando a Recuperação por diversos motivos, né? Eu por álcool, o outro por isso, o outro por aquilo, ela para ajudar uma pessoa, e aqui ela vê que ela tinha alguma dificuldade, alguma área, e depois vai descobrindo outras, né? E por te conhecer e saber, né, caminhar junto, a gente sabe bastante da parte do ativismo. Então eu queria que você falasse um pouquinho do que é esse ativismo e como hoje está, como era e como é. Interessante que antes de falar do ativismo, eu tenho que falar da procrastinação, né? Porque ou era 8 ou 80. Como assim? Eu tinha um monte de coisas para fazer, né? Eu tinha um monte de coisas para executar. Eu começava sempre uma coisa e nunca terminava. Era incrível, gente. Sempre. Do mínimo, eu começava a ler um livro, aí se o João chegasse e dissesse assim para mim, eu estou lendo o livro tal, eu deixava o livro que eu estava lendo e ia ler o livro do João. Então, assim, mínimas coisas, entendeu? E quando eu comecei a me perceber mais, eu digo, eu estou sofrendo, porque eu tenho que buscar algo que melhore tudo isso, né? Então, para mascarar um pouco da dor que eu sentia, eu comecei a buscar mais. A buscar mais, tipo o quê? Mais atividades, né? Eu me encontrei bastante aqui na questão da oração da madrugada, no momento de dor, Celebrando a Recuperação, a oração da madrugada para mim foram balizadores que têm sido um estilo de vida para mim. Não foi propósito, antes era um propósito. Eu comecei com um propósito na oração da madrugada e de repente isso virou um estilo de vida, né? E assim, isso me deu um norte, porque a questão do ativismo, né? Eu comecei a fazer muitas coisas. Era na igreja, eu rompi um relacionamento de 9 anos
Isso causou uma extrema dor, não pelo rompimento em si, mas por consequência de tudo que a gente já estava vivendo, né? Foi um somatório de muitas coisas. E para compensar essa ausência, eu digo, e agora? Para não me sentir sozinha, para não me sentir vazia, eu comecei a atirar para todo lado. E ainda bem que foi atirando para a igreja. Já pensou se fosse no mundão, era meio louco, né? Mas assim, comigo, em tarefas, né? Vamos ser específicos. Sai atirando para todo lado. Em tarefas. Então, assim, para eu me sentir pertencente, para eu me sentir aceita, esse João, não sei não, para eu me sentir apoiada, eu comecei a fazer um monte de coisa. Onde tinha espaço, e, de certa forma, o Celebrando a Recuperação me formou líder. Como você falou, nem falava no microfone, eu não tinha coragem de falar. Minha madrinha está aqui, sabe como era, né? Queria até agradecer por ela estar aqui. Ela viu o meu desenrolar. Eu realmente não falava, eu tinha medo desse negócio, eu não orava. Então, assim, se eu consigo, você também pode, viu? Não tenho medo. Não tenho medo. Então, assim, esse ativismo veio porque eu queria compensar. Eu digo, agora eu não tenho isso aqui, eu vou ter que compensar com outra coisa. E foi quando eu comecei a fazer um monte de coisas aqui na igreja, no Celebrando e no Ministério Déboras, e não parava. E para eu entender hoje, desafogar de tudo isso, ainda tem sido luta, né? PG, tudo, é uma série de coisas. E hoje, depois de Celebrando a Recuperação, passando por esses passos e vivendo essa recuperação, como é que está o relacionamento com a família? Como é que está o relacionamento com os outros? Uau, eu já não sou a mesma Yara. Literalmente, no trabalho, nas minhas relações, né, interpessoais, eu já não manipulo mais nem a mim mesma, porque primeiro eu manipulava, né? Eu mentia para mim mesma, vamos dizer assim, né? Eu me sabotava todos os dias em algumas áreas, e hoje isso não acontece mais, né? Eu consigo relaxar e ver o outro. Porque a tendência da minha codependência era tipo assim, o João ia sofrer alguma coisa, ele é meu amigo, eu não permitia, eu ia lá, eu queria abrir os olhos do João, eu queria abrir a tua cabeça e fazer que você entendesse que não era daquela forma. Hoje não, se ele me der oportunidade de falar tudo isso que eu penso, eu falo para ele com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, né? Mas não é mais aquela natureza louca, alucinada que existia, era um turbilhão, gente. Era um turbilhão. E hoje não, hoje eu vivo tranquila, hoje com os meus filhos, eu tenho 2 filhos, um já de 20 anos e o Lucas, que é o celebrante mirim, né, que sempre está aqui com a gente. É o mascote. É o mascote, ele sabe mais de 12 passos, eu acho que de qualquer um de nós aqui, entendeu? Ele é muito observador. Então, assim, tem sido bacana porque, como eu vivia em função de um outro relacionamento, eu acabava esquecendo os meus 2 filhos, achando que estava tudo bem, esquecendo de olhar, de ter um olhar mais cuidadoso como mãe, como pessoa, como mulher, e vivia em função realmente dessa outra situação. E hoje eu louvo a Deus por tudo isso que tem acontecido na minha vida, porque chegou aí a adolescência fatal assim, do meu filho, e se eu não tivesse vivenciado tudo isso, se eu não tivesse tido essa experiência aqui, se eu não tivesse trabalhado os passos, se eu não tivesse realmente cuidado da minha recuperação, eu estaria repetindo as mesmas insanidades, as mesmas loucuras com os meus filhos e com o Levi. O que é que eles falam sobre a velha Yara e a nova mãe, né? De certa forma, assim, eles não falam mais da velha Yara. Não existe, é como se Deus é tão lindo que não existe mais isso, né? Existe uma Yara que hoje respeita, que compreende. O meu filho de 20 anos tem algumas atitudes, gente, que eu não gosto, que eu não admitiria, vamos dizer assim, porque eu era controladora, né? Não admitiria e tal. E hoje, de certa forma, eu consigo respeitar, eu consigo acolher, mesmo dizendo, filha, por tua conta e risco. Tipo assim, eu apoio, eu falo algumas coisas, mas eu também coloco à disposição, olha, eu penso dessa forma. Eu não imponho mais o que eu acreditava que era verdade. Eu oriento. Porque antes era do meu jeito e pronto. A decisão é dele e tem sido fantástico, porque eu consigo relaxar, eu consigo dormir se ele sai, se ele vai para algum lugar, ele não está mais na nossa comunidade.
Então, assim, tem vivido algumas coisas fora realmente da igreja, que se fosse em outro tempo, eu acho que eu pirava por conta da minha codependência emocional e ia repetir os mesmos padrões de insanidades que eu repetia com outra pessoa. E hoje é tudo com leveza, entendeu? Eu entendi que eu não posso mudar as coisas, eu não posso mudar as pessoas, eu não posso viver a vida delas, eu só posso viver a minha vida, eu só posso viver a minha recuperação. E é isso que tem sido, assim, um diferencial, né? E é bacana porque hoje eu converso de tete a tete com meu filho. Isso tem sido, assim, fantástico, fantástico. Sofro algumas coisas ainda, lógico, porque mãe é mãe, né? Mas eu aprendi realmente a respeitar o tempo certo de todas as coisas. Yara, como é que você consegue isso? Deus. É Deus purinho. Sozinho, realmente, eu não conseguiria. Né? Quando eu tô meio que o negócio aperta mesmo, porque nós somos falhos, e por isso que é que nós chamamos um dia de cada vez. Quando o negócio, a ansiedade, quando ele sai, que não chega no tempo, eu já fico, olha, entrego a Deus, faço aquela oração, e daí a pouco o portão da casa abre e ele chegando. Então é assim, é de fé em fé, é um dia de cada vez realmente, e tem sido muito bacana, muito transformador. Você acha que de alguma maneira Jesus que você viveu, ele vem transformando alguns pontos que antigamente fracos hoje em fortes? Como o nosso celebrando tem aquela frase, né? Deus não desperdiça uma dor. Você acha que as dores que você teve, o que você caminhou no passado, hoje fazem com que você possa abençoar outras pessoas ou não? Hoje, eu não sou mais a Yara, eu sou a Yara do CR. É incrível, né? Sem querer. E é interessante que quando eu estou no meu processo de cura, eu não tenho problema em falar isso, eu não tenho problema em dizer que eu faço parte do Celebrando, que é poderoso na minha vida, poderoso. Algumas pessoas têm ainda o preconceito porque não conhecem, realmente acham que o Celebrando é só para quem tem problema com álcool e droga, e não é. Né? Como eu falei, eu comecei por uma situação e depois eu vi que eu era codependente emocional total e vi que eu procrastinava muito e eu estou na história do ativismo, mas não foi vitória, viu, gente? Está dando certo. E hoje eu não sou mais a mesma pessoa. Eu sei que eu sou olhada, não trago isso como uma vontade, uau, é a Yara. Não, não é a Yara que está agindo, é Deus que age na minha vida, né? Porque eu consigo ser essa pessoa leve, eu consigo acolher, eu consigo escutar, porque isso faz todo o diferencial. Antes, se tu viesse conversar comigo, eu já ia dar logo a minha opinião. Não é assim, assado, não deixava nem você falar, talvez. Porque eu já estava processando aqui, em cima da tua fala, o que eu ia te dar de resposta. E hoje eu entendi que muitas pessoas, assim como eu, precisavam realmente só ser escutadas. Queria que você me desse uma mensagem para quem está aqui e para quem a gente está gravando, que ainda não conhece ou que está aqui pela primeira vez, de incentivo e finalizasse já te agradecendo pela sua coragem, por você estar aqui, e agradecendo a todo mundo que está aqui também. E aí, quando assim que ela terminar, a gente vai fazer nossas salas de partilha. Tá bom? A minha mensagem é que existe realmente a Yara antes do Celebrando e depois do Celebrando. E eu posso dizer que o Celebrando para a minha vida, Yara, quando é que tu vai parar com essa história? Eu espero nunca, só até quando Jesus voltar. Porque eu entendi que recuperação é todos os dias, não necessariamente eu esteja aqui no ministério da igreja, não é isso. Celebrar a recuperação é celebrar a recuperação todos os dias. É você estar bem todos os dias. É você começar uma vida nova todos os dias. Entendeu? Então, assim, essa é a mensagem. Comigo funcionou. Vai funcionar com você também. Agora, se está dando certo com a Yara, eu vou seguir o padrão da Yara? Não. Você é único, você é um filho amado de Deus e você precisa se sentir pertencente. Então, assim, eu te digo hoje, funciona. Se dê essa oportunidade de conhecer, de experimentar essa vida nova, posso dizer que é um processo de transformação, não vou nem falar em cura, é de transformação. Nós somos transformados todos os dias quando nós nos permitimos. Tem recaídas? Nossa! Tem recaídas, não sou perfeita, né? Tem dias que realmente
a doidinha, a franga, né? Como se diz, pira mesmo. Mas é diferente de ter uma caminhada dos passos que a gente aprende aqui, né? Do que eu tenho que fazer, do meu inventário diário, porque o meu inventário diário acontece todos os dias. Muitas vezes eu não consigo escrever, mas eu consigo falar com Deus sim todos os dias, todos os momentos, porque eu costumo dizer que não é nem um dia de cada vez, é uma manhã de cada vez, é uma tarde, é um turno, gente, porque sempre a gente está evoluindo ou caindo, enfim. Mas eu entendi que realmente eu não sou perfeita, então celebrando é para mim, é para você que precisa, porque nós precisamos sim estar nos recuperando. Não existe, aqui é fantástico, porque não existe o doutor, não existe o pastor, não existe, ninguém é diferente. Na realidade, nós somos todos iguais, e essa para mim é a premissa do Celebrando a Recuperação. Eu posso ser realmente quem eu sou aqui, sem máscara, sem preocupações, não estou preocupada se vão me julgar, não estou preocupada se vão falar algo diferente. Hoje eu consigo ser quem eu sou, porque Deus me conhece primeiro. E Ele sonda, Ele me conhece. Então fica o convite de você conhecer tudo isso que eu estou experimentando hoje. Porque só depende da tua boa vontade, só depende do teu comprometimento consigo mesmo. Eu não posso te entusiasmar se você não quiser e se não submeter. É simples assim. Muito obrigado e que Deus o abençoe. Bom, gente, dessa forma a gente termina nosso